E se eu te dissesse que um homem comum, escolhido por Deus, enfrentou o maior império da terra e viu o mar se abrir diante dos seus olhos? Essa é a história de Moisés. Tudo começa no Egito. O povo de Israel vivia como escravo, sofrendo, sendo oprimido. E o faraó, com medo de que eles se tornassem fortes demais, deu uma ordem cruel. Todo menino hebreu que nascesse deveria ser morto. Mas uma mãe, cheia de fé, decidiu desafiar essa ordem. Ela pegou seu bebê, colocou em um cesto e o deixou nas águas do rio Nilo, confiando totalmente em Deus. E foi ali que algo incrível aconteceu. A filha do faraó encontrou o bebê e decidiu criá-lo como príncipe do Egito. Esse bebê era Moisés. Moisés cresceu como príncipe, com poder, riquezas e conhecimento. Mas no fundo ele sabia quem realmente era. Um hebreu. Um dia, ao ver um egípcio maltratando um israelita, Moisés perdeu o controle e matou o egípcio. Quando o faraó descobriu, quis matá-lo. E Moisés fugiu para o deserto. Ali, ele passou anos no anonimato, cuidando de ovelhas, longe de tudo, longe de todos. Parecia que sua história tinha acabado, mas Deus estava apenas começando. Um dia no deserto, Moisés viu algo impossível. Uma sarça pegando fogo, mas que não se consumia. E então, Deus falou com ele: Moisés, Moisés. E ali, Deus revelou o plano. Ele havia ouvido o clamor do povo, e Moisés seria o escolhido para libertá-los do Egito. Moisés teve medo, se sentiu incapaz, tentou recusar, mas Deus respondeu: Eu estarei com você. Moisés voltou ao Egito e diante do faraó declarou: Deixe o meu povo ir. Mas o faraó endureceu o coração. Então, Deus enviou sinais. As águas viraram sangue, vieram pragas, escuridão, destruição, até que chegou a última, a morte dos primogênitos, e então o faraó finalmente cedeu. O povo de Israel estava livre. Mas a liberdade não durou muito. O faraó mudou de ideia e foi atrás deles com seu exército. O povo ficou preso. De um lado, o mar, do outro, o exército, sem saída, sem esperança. Mas Moisés confiou. Ele levantou seu cajado e então Deus fez o impossível acontecer. O mar se abriu, o povo passou em terra seca, e quando o exército tentou seguir, as águas voltaram e os destruíram. Agora livres, o povo caminhava rumo à terra prometida, mas o deserto era difícil. Fome, sede, medo. E muitas vezes eles reclamaram, duvidaram, mas Deus nunca os abandonou. Ele enviou maná do céu, água da rocha, e guiou o povo dia e noite. E no Monte Sinai, Deus entregou a Moisés os mandamentos, leis, que guiariam o povo para sempre. Enquanto Moisés estava no monte, falando com Deus, o povo perdeu a paciência. Eles olharam ao redor, viram o silêncio e começaram a duvidar. Então, fizeram algo que mudaria tudo. Construíram um bezerro de ouro e começaram a adorá-lo, como se fosse Deus. Quando Moisés desceu e viu aquilo, seu coração se encheu de indignação. Ele quebrou as tábuas da lei e confrontou o povo. Foi um momento de dor, de erro, mas também
de correção. Mesmo depois da falha do povo, Deus não desistiu. A presença dele continuava guiando Israel. Durante o dia, uma nuvem; durante a noite, uma coluna de fogo. E Moisés tinha algo diferente. Ele falava com Deus, como quem fala com um amigo. Mas mesmo assim, ele pediu algo mais e mostra-me a tua glória. E Deus respondeu, mostrando apenas uma parte, porque sua glória era grande demais. Depois de tudo que viveu, milagres, libertação, intimidade com Deus, Moisés cometeu um erro. O povo estava com sede, e Deus mandou ele falar com a rocha. Mas irritado, Moisés bateu na rocha. A água saiu, o milagre aconteceu. Mas ele desobedeceu, e por causa disso, ele não entraria na terra prometida. Após a morte de Moisés, um novo líder se levanta. Seu nome era Josué. Ele não era apenas um guerreiro, era alguém preparado por Deus durante anos. E Deus disse a ele: seja forte e corajoso, porque agora ele teria uma missão enorme: levar o povo até a terra prometida. Assim como aconteceu no passado, Deus fez outro milagre. Diante do rio Jordão, as águas se abriram, e o povo atravessou, novamente, em terra seca. Era como se Deus estivesse dizendo: eu continuo com vocês. A primeira grande batalha foi contra a cidade de Jericó, mas não foi com espadas, nem estratégia de guerra comum. Durante dias, o povo apenas marchou ao redor da cidade, em silêncio. E no último dia, gritaram com toda a força, e então os muros caíram, sem luta, sem lógica, só pelo poder de Deus. Com o tempo, Josué foi conquistando terras, derrotando inimigos e cumprindo a promessa que começou com Moisés. Aquilo que Moisés viu de longe, o povo finalmente viveu. Antes de morrer, Josué reuniu o povo e fez uma escolha clara. Escolham hoje a quem vocês vão servir. Mas ele declarou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E assim, uma nova geração começou. A história não terminou com Moisés, ela continuou. Porque o plano de Deus não depende de uma pessoa, mas de um propósito. E talvez Deus esteja levantando alguém agora para continuar uma história que ainda não terminou.